Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje eu tenho 2 entrevistados aqui no programa e também no podcast. Eu estava muito ansioso por esse bate-papo, por essa prosa, porque é um assunto que eu entendo ser da mais extrema relevância para o Brasil e que muitas vezes esse assunto é confundido. Hoje nós vamos falar a respeito do cultivo da cannabis medicinal no Brasil. Eu vou conversar com Sérgio Barbosa Ferreira Rocha, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutorando em fitotecnia na área de melhoramento de plantas, recursos genéticos e biotecnologia. E vou conversar também com Luiz Borsato, que é fundador da NetSeeds. Aliás, deixa eu já colocar os dois aqui na tela, repartindo comigo. Sérgio, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o meu convite, por estar aqui conosco. Obrigado, Divino, e obrigado, Luiz, aí, pela oportunidade, vai ser um prazer. Luiz, muito obrigado também por estar comigo aqui. Legal, nesse bate-papo. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder dialogar sobre o tema da cannabis. É uma honra estar com o professor Sérgio aí novamente. Eu vou trazer aqui, porque muitas vezes as pessoas acham que para falar desse assunto, a gente vai conversar. Me desculpe, eu vou usar alguns termos aqui que talvez não sejam corretos, nem sejam até os melhores a serem usados, mas tem gente que acha que para falar desse assunto tem que conversar com maconheiro, né? E eu vou apresentar aqui os meus 2 convidados. O Sérgio Barbosa Ferreira Rocha é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, é geógrafo pela PUC Minas, especialista em agroecologia pelo Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, é mestre e doutorando em fitotecnia na área de melhoramento de plantas, recursos genéticos e biotecnologia, foi o primeiro pesquisador brasileiro autorizado a cultivar cannabis no país, é autor do primeiro zoneamento agroclimático para o cultivo de cannabis para uso medicinal e industrial no Brasil e do primeiro trabalho de caracterização agronômica da espécie no país. Ele fundou a startup ADWA Cannabis, que é a primeira empresa autorizada a cultivar cannabis no Brasil, é membro fundador e pesquisador líder do Grupo Brasileiro de Estudos sobre a Cannabis Sativa com base na Universidade Federal de Viçosa e reconhecido pelo CNPq. Atua com melhoramento genético, produção de sementes e inovação no setor da cannabis. O Luiz Borsato é empreendedor, empresário, investidor, gestor de projetos, ideias e pessoas há 21 anos. Fundou a agência de publicidade, a Labcom Total, que se destaca pela forte atuação no agronegócio. Paciente medicinal desde 2014, cultivador com autorização judicial, despertou em 2015 o seu interesse pelo potencial econômico da cannabis medicinal. Em 2017, iniciou os primeiros investimentos no mercado legal da cannabis por meio da Labcom Investment Offshore, que administra uma carteira de investimentos e participações acionárias em mais de 30 empresas produtoras de cannabis dos Estados Unidos e do Canadá. Posto isso, vocês, nossos ouvintes, nossos espectadores, já conhecem os nossos 2 entrevistados de hoje. Professor Sérgio, deixa eu começar com você. Você foi o primeiro pesquisador autorizado a cultivar cannabis no Brasil. Como foi esse processo de obtenção dessa autorização? Bem, Divino, em meados de 2015 para 2016, eu percebi que as mães de crianças no Brasil elas estavam conseguindo autorização para poder importar medicamentos à base de cannabis. E devido ao alto custo desses medicamentos, as mães também estavam conseguindo na justiça o direito de cultivar
a planta nos seus domicílios e produzir o próprio medicamento. Então eu me atentei a isso e percebi que fora do Brasil, os principais players do agronegócio mundial, eles já tratam a cannabis como uma commodity agrícola. Já vinham tratando essa planta com uma importância agronômica, né? E como o Brasil, a gente sabe que a nossa matriz econômica, ela depende do agronegócio, né? Eu vi que era uma questão de tempo também que o Brasil se atualizasse para se manter competitivo frente a esses players internacionais. Então eu comecei a propor para a universidade que nós começássemos a desenvolver pesquisas para fomentar a criação de tecnologias nacionais para disponibilizar essas tecnologias para os produtores brasileiros, né? Para que eles também pudessem adentrar nesse negócio. Inicialmente, a gente tentou obter autorizações da Anvisa, né, a Agência de Vigilância Sanitária Brasileira, para poder realizar os cultivos de cannabis dentro da universidade. Mas também tentamos via Ministério da Agricultura, né? Mas depois que a gente não conseguia essas autorizações, apesar da lei brasileira já prever que possam ser feitos cultivos no Brasil para fins medicinais e científicos, né? A gente não conseguia essas autorizações via órgãos administrativos. Então, na época, eu adentrei com um pedido na Justiça Federal, né, para que eu pudesse iniciar meu projeto de mestrado à época, né, junto à Universidade Federal de Viçosa. Então, a Justiça Federal, pela primeira vez na história brasileira, concedeu uma autorização para que pudesse ser feito um cultivo de cannabis com finalidades científicas, né, para desenvolvimento de tecnologias, e com isso a empresa Adua Cannabis, que eu já havia fundado, assinou um contrato de parceria com a Universidade Federal de Viçosa para que a gente pudesse iniciar esses experimentos visando desenvolver genéticas de cannabis adaptadas para as condições tropicais brasileiras. O que quer dizer esse ADWA? São as iniciais de quê? É uma história interessante, Divino. A Adua, que é a pronúncia, ela foi uma batalha que ocorreu na Etiópia. Adua, isso, foi uma batalha que ocorreu na Etiópia, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial. A Etiópia, a gente sabe que sempre foi um país muito pobre, com pouco acesso à tecnologia. E a Itália, na época que era invasora, na Segunda Guerra Mundial, era uma potência militar, né? Sempre foi uma potência militar. Então a Etiópia não tinha tecnologia suficiente para bater de frente com o armamento, com a tecnologia bélica da Itália. Mas eles tinham muito conhecimento de clima, de solo, de relevo do território onde eles estavam. Então, através desse conhecimento local que eles tinham, eles desenvolveram estratégias que durante a Batalha de Adua conseguiu enfraquecer o exército italiano e eles evitaram que a Etiópia fosse colonizada. A Etiópia é o único país africano que nunca foi colonizado. Então a gente olhou para essa história e fizemos um paralelo com o contexto brasileiro atual, que apesar da gente não ter acesso à mesma tecnologia de ponta que Estados Unidos, China, Israel, Alemanha, Canadá, que são os grandes players do agronegócio da cannabis atualmente, a gente tem conhecimento de clima, de solo, do nosso relevo. Isso faz com que a gente seja muito competitivo também no agronegócio internacional. Então, se a gente usar esse conhecimento, esse know-how que a gente já tem do nosso potencial do agronegócio para outras culturas agrícolas e trazer esse conhecimento também para a cultura da cannabis, a gente pode evitar que o nosso mercado nacional seja completamente colonizado só por empresas estrangeiras e dar a oportunidade que a gente gere também essa tecnologia, esse conhecimento de empresas nacionais e com isso fortalecer ainda mais o agronegócio, né? A hegemonia e a sustentabilidade do agronegócio nacional. Ô Luiz, você começou como paciente medicinal e hoje você é um investidor nesse setor da cannabis. Como é que foi essa transição? Aliás, conta pra gente como é que começou essa história aí como paciente e até se tornar investidor. É bem curioso, né? Porque se confunde, até pegando um gancho na história narrada pelo professor Sérgio das mães, né? Que lutaram, a gente passa por um desconhecimento da planta como um todo, né? Em 2014 eu fui diagnosticado com hérnia de disco. Numa determinada manhã eu acordei sem movimentar a perna direita, como se eu tivesse ficado tetraplégico. E aí eu comecei a falar, meu Deus, a minha perna não mexe. A minha noiva virou e falou assim, tá com hérnia de disco. Eu falei, não tem nada a ver com a coluna, a minha perna que não mexe. Falou, não, a sua dor está adiada. E de fato, eu fui fazer os exames e constatou que eu tinha mais, ou melhor, que eu não tinha mais os discos na L4 e na L5. Um caso bastante cirúrgico. Que causa bastante dor, né? É um quadro muito comum,
se diga de passagem, nós estamos falando de uma das doenças mais comuns hoje, são hérnias de disco. E assim foi, até que um amigo me falou, olha, você precisa usar cannabis, porque, Divino, eu tinha, para você ter uma ideia, a dor era tão grande que eu tinha um documento assinado pelo médico, em branco, com a data, já para eu entrar no hospital com aquele documento com uma prescrição de opioides, porque nada seguraria a dor. Então eu já tinha em posse uma prescrição de aplicação opioide caso eu precisasse ir para o hospital, ele como meu médico prescritor. E aí, resumo eu tinha uma doença, um quadro de dor crônica muito severo, cirúrgico, até que eu comecei, entre outras coisas, né, como pilates, como exercícios físicos, redução de peso, mas tratar a dor com cannabis. E como se deu isso? Um determinado dia o meu médico me disse, olha, você vai tomar esse remédio aqui, mas ele não serve para nada, ele é só para enganar o seu cérebro da dor, porque na verdade é uma dor irradiada, né? É uma dor nervosa. E aí eu falei, cara, se isso é assim, eu não vou tomar. E de fato eu tô colocando isso, porque eu não tomei o remédio receitado pelo médico. E aí eu tive acesso a um medicamento importado dos Estados Unidos. Na época, a flor de cannabis, né? E aí é bacana também colocar isso, né? Aqui no Brasil a gente tem hoje o amplo discurso da cannabis medicinal, mas a gente tem muito isso dentro de uma solução de um óleo, né? Mas existem outras soluções, outras vias de acesso. E naquele momento foi me prescrito, foi me indicado, porque não foi nenhum médico, foi um amigo que falou, vaporiza essa flor que é assim que está funcionando nos Estados Unidos. E de fato eu tive acesso a uma cepa de cannabis que tinha rótulo, que tinha uma embalagem, que tinha origem, que tinha rastreabilidade, e de fato eu fiz o uso. A dor foi tirada com a mão, Divino, é uma coisa mágica. A partir daí eu comecei a entender. E aí, Divino, é o boom que todo mundo se assusta e foi meu pânico. Quando eu entendi o que era cannabis, né, e aí fui entender que ela dava uma flor, falando aqui de uma planta que dá uma flor e que por conta, né, do marketing mundial que foi feito em cima da folha, acredito, sei lá, professor Sérgio, posso dizer que 60% da população mundial acha que fuma ou que a maconha vem da folha, e não é. Mais de 90%, tá? Mais de 90%. Eu quis jogar baixo, mas nós estamos falando de uma atividade agrícola de florista. Então, olha as oportunidades ali, né, para a região de Olambra, que é a grande produtora de flor do Brasil, são grandes especialistas. E é na flor que está as substâncias, que são as substâncias. E aí, de fato, eu comecei a pesquisar esse mundo. E para minha surpresa, já em 2015, eu vi que tinha empresas na Bolsa de Valores do Canadá, que tinha empresas na Bolsa de Valores de Nova York. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que são grandes empresas, né? São empresas que praticam atividade agrícola, um cultivo muitas vezes protegido, um cultivo indoor, porque quando a gente está falando em extrair o medicamento, acredito que aí a gente faz desde uma proteção de pragas, enfim, uma série de coisas aí que o professor Sérgio pode ilustrar melhor. Mas sim, grandes produtoras agrícolas de cannabis, porque sim, para se extrair a solução medicamentosa, e é legal falar isso porque às vezes a indústria farmacêutica está se esquecendo, mas nós precisamos plantar cannabis. Sem atividade agrícola, não haverá canabinoides para a indústria farmacêutica. E aí, Divino, foi onde entrou. E aí eu entendi esses mercados e passei como um empreendedor entender como entrar nesse mercado. E aí entra a dificuldade que o professor Sérgio foi, né? Dá para se investir legalmente em cannabis, maconha no Brasil? Não. Então, meu primeiro passo foi investir lá fora nessas empresas como um acionista. Mas eu sou brasileiro, né? Como é que nós vamos... Eu sou do agronegócio, nós somos a potência agrícola em todas as frentes quase que a gente atua. Então, eu comecei a entender como que eu poderia entrar. E aí, Divino, eu vou te narrar um caso particular. Eu tenho a autorização judicial para produzir o meu medicamento. É a solução mais barata hoje, é o autocultivo, é eu produzir o meu medicamento em casa.
Eu tenho uma ordem judicial que me autoriza a comprar 150 sementes por ano. Só que aí eu vou te perguntar onde eu compro essa semente. Como que eu faço a importação? Aí eu te pergunto, Sérgio, ou Luiz, onde é que você compra essa semente? No Brasil, legalmente, em lugar nenhum, porque a gente não pode ter esse tipo de comercialização. A gente não tem isso registrado no Ministério da Agricultura, né? Isso deveria estar cadastrado no mapa e por aí vai. Aí eu tive a ideia de fundar a NetSeed, que é uma health tech que eu busquei a fundação em Barcelona, mirando o mercado nacional. Então eu tive que, sim, fazer uma constituição fora do país, num país que tem atividade legal da cannabis. E por que a Espanha e Barcelona? 90%. Posso te dizer que 90% da produção mundial de sementes de cannabis hoje vem ali da região de Barcelona, ali daquele meio ali, da região da Espanha, aquele meio ali da Europa, um pouquinho na Ásia, enfim. Então, a gente fez isso. Hoje é uma health tech, né? Então, uma startup focada em tecnologia de saúde, porque a gente está falando de uma planta em benefício da saúde, e que opera um marketplace no Brasil, onde a gente disponibiliza genéticas, né? O professor Sérgio narrou aí a dificuldade de ter essa genética, e hoje, infelizmente, as genéticas são todas importadas, e eu digo infelizmente porque conhecedor do agro, e num país tão grande como o nosso, a gente sabe que não se planta soja igual se planta no sul, que não sim como se planta no cerrado. Não são as mesmas pragas que temos no sul, que temos no cerrado. Tudo é soja, mas as dificuldades de um país tão grande como o nosso, principalmente de clima, faz com que a gente tinha que ter sementes próprias para as regiões, próprias para as soluções, que é mais extração, que é mais determinados canabinoides. E aí nós estamos falando de uma planta ainda, Divino, que tem diferentes canabinoides, né? Então eu preciso da genética X para ter o resultado esperado de uma extração aqui, a genética Y. Então, com isso surgiu o meu interesse, né, de uma necessidade pessoal, de uma regulamentação pessoal, que gerou uma necessidade aonde comprar essa semente. E aí vem todo o meu conhecimento do agro, né? A gente sabe que semente hoje é um dos centros de alavancagem do agronegócio, né? E não, o professor Sérgio está aí trabalhando numa pesquisa de cultivares, né? Para que a gente tenha isso com características brasileiras. Mas, de novo, é uma lacuna que ele está buscando preencher e que a NetSeed também está buscando preencher, que hoje a gente tem como opções genéticas europeias, genéticas americanas, e que tem que se adaptar no nosso clima. Deixa eu te interromper um minuto, ô Luiz, só para entender uma coisa. Você traz essas sementes de fora. Isso não é visto como um tráfico, por exemplo? Não, porque na verdade a gente... Já que não pode produzir aqui, se é proibido produzir aqui, como é que não é proibido importar? Na verdade a gente fornece para os pacientes autorizados, né? Então, através da documentação, como eu te narrei, né? Eu sou um paciente autorizado e eu tenho uma autorização judicial. Então, para esses pacientes, a gente faz a venda e eu envio através da Espanha. Então, ele vai receber uma importação dedicada de acordo com o seu pedido. O professor Sérgio, olha, minha cabeça não consegue entender um negócio desse. O cara não pode ser autorizado a produzir aqui, mas é autorizado a importar. É meio louco. Não, é autorizado a produzir. Não, só é autorizado a importar quem é autorizado a produzir. Ele é autorizado a... Exatamente. Quem é autorizado a cultivar. Isso. A grande questão... Pois é, então deixa eu entender. Então pode produzir no Brasil, por exemplo. Se você, Luiz, quiser falar, eu quero produzir aqui no Brasil para vender para esses pacientes autorizados, você pode fazer isso? Então, a grande questão, Divino, é a seguinte, a gente cai numa esfera cinzenta, digamos assim, onde não existe uma regulamentação. Certo.
Hoje existem, talvez não, dezenas talvez de milhares de pessoas, né? Uma dezena pelo menos de milhares de pessoas autorizadas a cultivar nos seus próprios domicílios para uso pessoal. Certo. Tá? Essas pessoas elas possuem autorização através da justiça. Correto. É um habeas corpus, um salvo-conduto para poder cultivar. Porém, não existe uma normativa, por exemplo, do Ministério da Agricultura, que é quem é responsável por importação de material vegetal, tá? Que faça o controle, a regulação desse processo de, olha, estamos trazendo material vegetal para dentro do Brasil, né? Então isso acaba caindo numa questão assim, onde falta uma regulamentação. Apesar de você autorizar o paciente a cultivar, você não tem uma norma de como que isso pode ser importado, de quem que está fiscalizando, por exemplo, a sanidade vegetal desse material, né? O Ministério da Agricultura, isso deveria estar passando ali pelas estações quarentenárias, para verificar se não tem nenhuma praga quarentenária que pode colocar em risco outras culturas agrícolas no Brasil. E esse tipo de normativa quem deveria estar fazendo é o Ministério da Agricultura, mas isso ainda não foi feito. Então você cria uma situação onde você tem uma demanda reprimida no país, né? Que são os pacientes que têm autorização para poder cultivar essa planta, mas ao mesmo tempo você cria uma barreira porque existe uma falta de normativas, né? Que permitam que esse paciente tenha um acesso facilitado e seguro, digamos assim, não só para o paciente, mas seguro também para as questões ambientais, questões ecológicas, né? E outras questões que envolvem o agronegócio. Ô Sérgio, eu já ouvi falar que, por exemplo, crianças com autismo, acaba que essa medicação ela é muito boa, pessoas com... como é que chama aquela doença que a pessoa tem espasmo? Epilepsia, Parkinson, Alzheimer... Alguns casos de pessoas com câncer, em função até de dores, né? Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desses casos em que realmente é efetivo o uso dessa medicação. Hoje já existem dezenas de doenças, tá, Divino? Talvez a cannabis seja das plantas, né, que possuam compostos que possam tratar um leque tão amplo de doenças, né? Isso desde doenças muito raras, de difícil tratamento, como você falou aí, doenças refratárias, né, que outros medicamentos não conseguem tratar, então doenças raras, por exemplo, até doenças que atingem milhões de pessoas em todo o mundo, como o caso de uma dor crônica, como o Luiz estava relatando, tá? Isso acontece porque, na verdade, o nosso organismo ele tem um sistema que é chamado de sistema endocannabinoide. Nós possuímos no nosso corpo receptores que eles existem exclusivamente para se conectarem, né, ou para que as moléculas dos canabinoides, né, os compostos químicos da cannabis, se conectem a esses receptores, né? E a ciência descobriu isso porque existem substâncias que o nosso organismo produz que são muito semelhantes ao que a cannabis produz. São os chamados endocannabinoides. São os canabinoides que o nosso próprio organismo produz. Então a ciência chegou à seguinte conclusão: olha, se o nosso organismo possui um receptor para se ligar numa substância que o nosso próprio corpo produz, e uma planta também produz uma substância muito semelhante, um fitocannabinoide, um canabinoide da planta, então é possível que essa interação e que isso possa ter um efeito para o nosso organismo. Então a gente descobriu que o sistema endocannabinoide, esses receptores que a gente tem no nosso organismo, eles, na verdade, o sistema endocannabinoide serve para modular, para equilibrar os outros sistemas que a gente tem no nosso corpo. Então, o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema circulatório. E quando um dos nossos outros sistemas está com algum desequilíbrio, o sistema endocannabinoide entra em ação para tentar reequilibrar aquele distúrbio que está acontecendo no nosso organismo. Isso hoje na ciência já é um fato comprovado, a existência do sistema endocannabinoide, qual que é a ação do sistema endocannabinoide nos outros sistemas do organismo. Então já existem várias publicações hoje na área médica recentes que comprovam a existência desse sistema endocannabinoide. E aí por o sistema endocannabinoide atuar em todos os outros sistemas, é por isso que a cannabis tem uma possibilidade de tratamento tão grande. Existem dezenas de variedades de cannabis que produzem compostos em quantidades diferentes
E justamente essa diversidade é que faz com que ela possa ser utilizada para tratar diferentes doenças, diferentes situações médicas, desde doenças raras, como a gente falou aí de epilepsias, né? Epilepsias refratárias, até doenças assim do nosso cotidiano, como uma dor crônica, ansiedade, uma insônia, né? Então, por isso esse leque de doenças que hoje já tem reconhecimento para o uso da cannabis. E um fato interessante, Gina, é que além do potencial medicinal da planta, essa planta ela tem, por exemplo, ela produz um grão, uma semente, que tem tanta proteína quanto a soja. E não possui os princípios do THC, por exemplo, que dá o efeito psicotrópico, que dá o barato da cannabis. Essa planta ela pode produzir fibras tão boas, por exemplo, quanto o eucalipto, quanto o algodão, né? E variedades de plantas que também não produzem THC. Dá para fazer roupa, né? Exatamente. Então é uma planta muito versátil que poderia estar beneficiando diversos produtores no Brasil, em diversas regiões. Ô Sérgio, por que essa discussão no Brasil é tão rasa? Quando se começa a falar em cannabis, logo assim já, isso é maconha, é assunto de maconheiro, e não sei o quê, e o tráfico de drogas, e aí a coisa parte para esse lado aí, e não se consegue tratar do assunto seriamente falando da cannabis como um produto medicinal. A gente tinha perdido aqui o contato com o Luiz e ele está de volta. Chegou aqui o Luiz. Mas fica aí a pergunta, Sérgio, por que é tão rasa a discussão? Eu acho que no Brasil, Divino, assim, a gente tem um atraso em relação à educação. Né? Assim, a gente investe muito pouco em educação, em ciência, em tecnologia. Comparado a outros países, né, os países, digamos assim, desenvolvidos, a gente está bem atrasado em relação à educação, ciência e tecnologia. E o resultado disso é que a gente ainda tem alguns tabus na nossa sociedade, onde a gente não tem um embasamento científico que corrobore aquela posição, mas isso permanece como um tabu. E é o caso da cannabis, por exemplo, né? O que a gente está vendo hoje, esses pequenos avanços que estão acontecendo no Brasil, para a gente ter uma ideia, desde 1996 os Estados Unidos já autorizam o uso de cannabis para fins medicinais, para questões paliativas de câncer, de HIV, né? Então nós estamos agora em 2024 e no Brasil a gente ainda está discutindo, tem gente que ainda quer discutir se cannabis pode ou não ser utilizada para fins medicinais. Algo que no mundo já está consolidado. A gente tem países como a China, um país muito conservador, muito tradicional, mas é que é o maior exportador de produtos de fibra à base de cannabis do mundo. Né? Então eu acho que essa dificuldade que a gente tem de investir em ciência, em tecnologia, em informação, faz com que a discussão fique muito rasa, baseada muitas vezes apenas em tabu e não baseado em fatos científicos. E isso foi algo que me estimulou a direcionar minha formação acadêmica para pesquisar cannabis, para poder trazer informações à luz da ciência, para que a gente possa balizar essas tomadas de decisão. Balizar, por exemplo, que o nosso Congresso possa criar uma regulamentação para os plantios de cannabis no Brasil, né? Então, eu acredito que esse atraso que a gente tem, ele é devido principalmente à ausência de investimento em educação, ciência, em tecnologia, que faz com que a gente ainda trate os assuntos com base em tabus, né, em mitos, e não em base em dados e ciência, né, de qualidade. Sendo que hoje no país a gente tem pesquisadores, tem universidades de qualidade que podem fornecer informação para balizar isso. Então, talvez investir mais na ciência e na tecnologia brasileira, ao longo prazo a gente consiga talvez diminuir essa distância que a gente tem de países desenvolvidos. Você falando nesses tabus, há pouco tempo atrás eu vi um produtor comentando, falando a respeito do preço das commodities, que tinha caído, a soja estava com preço lá embaixo. Eu estou tendo um retorno, eu acho que é do áudio do Luiz. Luiz, eu vou só silenciar seu microfone aqui um minutinho, só para ver se esse retorno diminui. Então, e o produtor falou assim, por coincidência, naquele momento estava se discutindo o porte de maconha, né? E o produtor comentou o seguinte: vamos plantar cannabis, que eu acho que é o que vai dar mais lucro. Plantar cannabis, você acha que é um bom negócio? Seria um bom negócio se fosse autorizado, Sérgio? Com certeza, Divino. Para a gente ter uma ideia, hoje nos Estados Unidos, tá? Se a gente olhar o valor da produção agrícola, dos produtos agrícolas, das culturas agrícolas, a cannabis ela vem figurando nos últimos anos entre a quinta e sexta cultura agrícola mais rentável nos Estados Unidos. Isso não é pouca coisa, né?
Países como China, né, investindo assim, hectares e hectares em cultivo de cannabis. Países da América do Sul já estão realizando exportações de cannabis para a Europa e para outros países, né? Então a gente vê que realmente a possibilidade de ganhos que a gente teria, que é um produto de alto valor agregado. A gente está falando de compostos que são utilizados pela indústria farmacêutica e a gente sabe que o valor que isso tem para a nossa sociedade, né? Então, uma pequena área de cultivo de cannabis para fins medicinais, o valor agregado que você tem naquele produto ali, ele é várias vezes superiores ao valor que você tem, por exemplo, em hectares de soja, né? Então, realmente seria uma alternativa a mais para os produtores brasileiros. Tem muita gente que acha, então o cannabis vai substituir a soja, substituir o algodão. Não tem como isso acontecer. Eu acho que isso é uma fake news. A cannabis ela só vai vir como mais uma possibilidade para o agricultor. Às vezes ele vai fazer uma rotação de cultura, às vezes numa propriedade que ele tem numa região do país, ele vai priorizar cultivar soja, na outra ele vai priorizar cultivar cannabis, mas isso não quer dizer que a cannabis vai exterminar nenhuma cultura agrícola do país. Acho que isso é um tremendo exagero, né? Ô Luiz, eu tenho um amigo que ele planta fumo lá no Rio Grande do Sul. E toda vez que ele vai conversar com a gente sobre esse assunto, quando a gente vai começar a falar da cultura do fumo, né? E assim, parece que está no automático dele, ele já dá uma explicação. Olha, eu não sou a favor das pessoas fumarem, não sei o quê, mas o que eu faço é importante, bababá. Aí ele faz um discurso, faz uma introdução ali e começa. Quando você vai contar para as pessoas qual é a sua atividade, você sente essa necessidade de fazer uma introdução e explicar também ou não? As pessoas já entendem de imediato? Eu acho que depende do ambiente, né? Acho que nós temos hoje muitos tabus dentro do tema da planta, mas todos eles alicerçados na falta do conhecimento, né? A Globo Rural de 2019, de dezembro de 2019, fez uma capa, e eu tenho ela guardada aqui, eu destaco sempre ela. O título é assim, Quem tem medo da maconha? Uma matéria bastante bacana, ali várias páginas, foi a edição de capa, dezembro de 2019. Ô, Luiz, quem quiser pesquisar, tá lá no... Inclusive, tem um parênteses, a gente participou dessa reportagem, né, onde saiu aquele mapa nosso de zoneamento agroclimático. Realmente vale a pena dar uma conferida nessa reportagem, é bem legal. E aí, essa questão de quem tem medo divino da maconha, né? Nós estamos falando de uma atividade agrícola, como o professor Sérgio bem lembrou, é a quinta, sexta. Então, nós estamos falando nos Estados Unidos. Então, nós estamos falando que ela só perde para soja, milho e sorgo, esses três para proteína animal. Depois algodão, indústria têxtil, depois em maconha. Então, nós estamos falando de um mercado de sementes, professor Divino. Eu acabei caindo, e não sei se o professor Sérgio acabou respondendo, mas a NetSeeds ela fornece sementes para quem tem habilitação judicial para o cultivo. Vai desde essas mães, né? Mas por que eu estou colocando isso hoje? Nós temos um mercado mundial de semente. Esse é um dado de uma consultoria americana de um mercado de 430 milhões de dólares. Esse é o mercado hoje mundial de sementes de cannabis. Esse mercado será em 2034 1,3 bilhões de dólares. Então, quem tem medo da cannabis? Nós estamos falando de um potencial commodity agrícola nova. Escrevam, e eu falo isso no meio agrícola que eu tô, e como eu tô muito divino no meio de marqueteiros agrícolas, eu falo para eles, vão se atualizar, estuda de cannabis, porque vocês vão estar na frente, né? A gente tem as universidades agora com o direito jurídico de poder comprar as sementes, de poder fazer o estudo. A NetSeeds também passa a ser uma opção para essas instituições. Estamos nesse momento com 3 instituições de ensino tendo o direito de comprar. Você sabe como que elas pegavam antes de vir? Na polícia, de apreensão. Essa semana eu conversei com uma pesquisadora de uma universidade de Minas e ela me falou, mas a gente conseguiu 20 sementes. Como é que se faz pesquisa agrícola de vinho? Com 20 cultivares. E não significa que ela germinou todas. E aí eu perguntei para ela, mas você tem a rastreabilidade? Não tem, mas então a sua pesquisa é baseada em quê? Luiz, é o que eu tenho. Então hoje nós estamos falando de um potencial agrícola
gigantesco. Nós vamos ter produtos agrícolas para proteção de cultivos, né? Nós vamos ter ali lagartas provenientes. Existe uma associação produtora de cannabis, a Santa Cannabis, né? O Pedro, que é o fundador e presidente dela, eu estava com ele numa apresentação lá na Medical Cannabis Fair, que ele participou. Ele falou que na plantação dele, não sei se o professor Sérgio tem conhecimento disso, foi identificada uma lagarta nova, que eles não tinham conhecimento. Então, olha que situação. Então, nós estamos falando, né, quando eu tiver o cultivo da cannabis em larga escala, nós vamos ter toda a indústria se acomodando aí. E é bacana colocar aqui, Divino, coisas que eu gosto de ressaltar falando da cannabis com atividade agrícola, né? A maior cultura agrícola hoje é soja e milho, que são culturas de linha, né? São plantadas em linha. Cannabis é uma cultura agrícola plantada de linha. Soja e milho são cultura perene, né? De ciclos rápidos. Cannabis também é uma cultura... Anual, né? No caso, né? Uma anual, né? Anual. Então, entenda, a gente consegue hoje muita similaridade com o que já existe no agro. O que falta é uma regulamentação, o produtor rural poder, de fato, migrar. O professor Sérgio falou aí de rotação de solo. A cannabis é fantástica para isso, né? A gente tem aí no Cerrado, por exemplo, pessoal fazendo rotação de soja com milho. Aqui na minha região de Ribeirão Preto, muita rotação de solo da cana com amendoim. A cannabis é uma ótima agricultura para esse tipo de recuperação de solo. Então nós temos uma infinidade, não vai substituir nada. Se falando do poder terapêutico, não vai curar nada, mas vai trazer qualidade, vai trazer mais opções terapêuticas para quem precisa. Ô, Luiz, e acho importante a gente levantar a informação, porque hoje não é que a cannabis ela será uma nova commodity agrícola. Ela já é considerada uma nova commodity agrícola. Se a gente pegar o relatório da ONU de 2022, a Agência de Comércio e Desenvolvimento da ONU lançou um caderno no final de 2022, onde ela reconhece um caderno exclusivamente sobre a cannabis, onde ela reconhece que a cannabis já é uma nova commodity agrícola. Então, algo que antes era pontual, um país, Estados Unidos, o Canadá, a China, agora a gente já tem um reconhecimento de um órgão internacional como a própria ONU, Agência de Desenvolvimento e Comércio da ONU, reconhecendo que a cannabis é uma nova commodity agrícola. Então, isso é um passo muito importante, eu acho, porque deixa de ser um reconhecimento local e passa a ser realmente um reconhecimento global. Isso já é uma realidade, né? Ô Sérgio, quando tiver liberado, olha, já está autorizado a plantar, quem que você acha que vai plantar cannabis no Brasil? As grandes empresas, ou isso vai produtores rurais, ou os traficantes? Quem que vai plantar cannabis no Brasil? Divino, eu acredito que à medida que o mercado vai se regulando, a gente tende a passar por um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, né? Que os cultivos ilícitos se tornem cultivos legais, regulados, controlados, fiscalizados. Isso é uma tendência no mundo todo. As áreas com cultivo ilícito, elas vêm diminuindo e dando espaço a áreas com cultivos legalizados e fiscalizados. Tá? Como acontece no caso do fumo, por exemplo. Exatamente. Né? Onde você tem regras para aquilo ali acontecer, você tem uma fiscalização sobre a qualidade do produto, o que o produto pode ter, o que o produto não pode ter, né? Os níveis de determinados compostos às vezes precisam ser avaliados, né? Para que você tenha uma garantia da saúde da população, tá? Mas em relação assim, ao nível, à escala de produção, serão os grandes produtores ou serão agricultores familiares, digamos assim, né? Pequenos produtores, eu acredito que a gente tem espaço para todo mundo no Brasil, tá? Principalmente porque a gente tem que pensar que a gente tem o grande cultivo para atender a uma indústria farmacêutica, né? E a gente tem aquele cultivo parecendo com aquele vinho do terroir, onde a pessoa compra porque ela gosta daquele determinado sabor, daquele determinado aroma. Então você vai ter produtores que vão ser especializados em cultivar uma quantidade menor,
mas com uma qualidade superior que vai ter uma diferenciação no mercado, ou seja, um produto, entre aspas, gourmetizado. Então, para esses produtores, você tem que tratar a cannabis, digamos assim, a ponto de nó. E isso provavelmente serão propriedades menores que vão conseguir fazer esse trabalho. Já os grandes produtores, eles vão estar trabalhando digamos assim, para abastecer uma indústria de transformação. É então, igual o café, né? É igual o café. Tem um café especial, gourmet, e tem o café que todo mundo toma aí. E o café gourmet você não acha ele em grande quantidade. Geralmente o produtor tem uma propriedade menor, que ele tem que ter um cuidado ali do dia a dia diferenciado. Ô Sérgio, quais são as principais diferenças entre o cultivo da cannabis para fins medicinais e para fins recreativos? A questão do fim medicinal, né, é porque você precisa ter um rigor maior na qualidade do produto. A cannabis, quando a gente está falando dos canabinoides, que são os compostos químicos de interesse, eles são compostos do metabolismo secundário das plantas. Tá? O metabolismo secundário das plantas sofre muita interferência das condições ambientais. Então, pequenas variações ambientais já vão alterar esse metabolismo secundário da planta e pode modificar a composição química dessa planta no final. E para a indústria farmacêutica, você precisa de uma padronização. Então, para o cultivo para fins medicinais, o controle, a rigidez ao longo de todo o processo de cultivo da planta, desde a escolha da genética, o método de propagação, a forma de manejo, o sistema de cultivo, tudo isso precisa ser muito bem controlado para que no final a variação que você tenha seja mínima para a indústria. Já no cultivo para uso recreativo, adulto, também se preconiza uma qualidade alta, mas a variação que você tolera, ela é um pouco maior. Por mais que o cliente ainda esteja buscando sempre aquele padrão, aquela mesma qualidade, mas essa variação da composição química, ela pode sofrer uma pequena alteração que é natural da planta. Pois é, mas como então, hoje... Essa seja uma grande diferença. Como hoje as pessoas que cultivam, elas cultivam em casa, elas não têm esse rigor todo, então acaba que não tem essa padronização e acaba não sendo... Isso, por exemplo, Divina, até um trabalho que a gente fez aqui, né? A gente faz de certa forma, é fornecer serviços às vezes de análise para os pacientes que têm autorização para cultivar. Então eles podem enviar para a gente um material, a gente faz uma análise para retornar para eles e falar, olha, o material de vocês está com essa composição química, então com essa informação ele consegue formular a medicação. Ele sabe se ele vai ter que concentrar, se ele vai ter que diluir mais para produzir o medicamento dele. Então também é fundamental que a gente tenha serviços que deem também esse suporte para os pacientes que estão autorizados a cultivar. Porque realmente a planta está passível de sofrer pequenas alterações, tá? Quanto menos você controla as condições ambientais, mais passível de alteração química essa planta vai estar. Luiz, quais são os próximos passos para a NetSeeds em termos de inovação e expansão de mercado? Bom, primeiro nós estamos acompanhando a legislação, né? Acho que tem que ficar claro que toda essa cadeia que nós estamos narrando aqui, ela segue com freio de mão puxado por conta da falta de regulamentação. Então, a gente carece de uma regulamentação para o setor, né? Falando da NetSeeds em si, que traz a disponibilidade e o acesso dessas cultivares, a atuação do Ministério da Agricultura, a regulamentação desses cultivares. Por fim, a aceitação da cannabis como uma realidade econômica, né? Eu acho que à medida que essa aceitação vai acontecendo, a cadeia, o mercado vai se desenvolvendo e a gente passa a ter aí medicamentos mais baratos, medicamentos mais completos, né? Porque a gente colocou aí, hoje a gente tem exportado grandes produtores de cannabis, é bacana colocar isso, que tá cheio de brasileiro aí, trabalhando em grandes empresas americanas, em grandes empresas da Tailândia, né? Olha que bacana colocar a rigidez que tinha uma Tailândia, né? Quanto à sua política de drogas, e viu na cannabis todo esse potencial econômico. Então a gente tem aí, primeiramente, uma expectativa muito grande de se regulamentar, né? Para que de fato a gente possa fornecer isso para uma ampla gama de pacientes que possam aí se beneficiar do uso terapêutico da planta.
Então fica aí a nossa expectativa. A gente tem aí um país que importa insumos farmacêuticos extremamente caros, né? Você citou o café, é muito parecido. A gente produz o café aqui, temos a região do sul de Minas, grande produtora, se preocupa com o terroir e se manda o café para fora, para a Alemanha ser a grande produtora. A gente começou a exportar os produtores de cannabis porque a gente não está produzindo cannabis aqui, mas nós poderíamos ter insumos, né? O que as associações têm feito é isso, pôr maconha no chão como uma atividade agriculturável, né? Uma cultura predominante de terra que a gente tem que ficar hoje numa repressão. Então isso trava a economia, isso trava o desenvolvimento do negócio. Então a NetSeeds hoje acompanha essa regulamentação. Essa regulamentação vai trazer mais campo, não só para o autocultivador, mas para todas as empresas que permeiam nisso, né? A gente pode ver nas fundações institucionais, educacionais, né? Só agora as universidades estão tendo aí condições de pesquisar e desenvolver ações de estudo. Então é nessa linha. A gente tem bastante expectativa para que essa realidade aconteça o quanto antes. Eu vou deixar, para finalizar, a mesma pergunta para os dois. Eu gostaria que o professor Sérgio respondesse, depois o Luiz respondesse para a gente. Como é que vocês avaliam a importância da educação e da conscientização da população sobre os benefícios medicinais da cannabis? Bem, eu vejo assim, Nino, que além do próprio benefício direto para a saúde da população, né, porque a população começa a entender que, olha, existem produtos à base de cannabis que podem tratar inúmeras doenças que, às vezes, um parente, um vizinho, a própria pessoa está sofrendo com aquela enfermidade, está tentando algum tipo de tratamento e não está tendo resultado. Eu acho que o primeiro benefício é a qualidade de vida diretamente da pessoa que vai ter acesso a um produto que realmente é eficaz no tratamento de diversas doenças. Apenas por curiosidade, gente, quando na época que eu estava na escola, lá ensino fundamental, a gente aprendia que a única célula do organismo que não se dividia, que não se multiplicava depois que a gente nascia, era o neurônio, né? Que aquela quantidade de neurônio que você nascia era aquilo ali para o resto da vida. E hoje a ciência está mostrando que a cannabis ela estimula a neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios. Então, nos próximos anos, a gente ainda vai ver muitas revoluções na área da medicina a partir da cannabis, tá? Então, acho que a primeira questão é o benefício direto, de ter acesso a um produto que tem salvado vidas e melhorado a qualidade de vida de milhares, de milhões de pessoas em todo o mundo. Mas a gente tem que pensar também na parte econômica, do mercado. Quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas terão novas oportunidades de emprego? Quantos empresários vão abrir novos negócios, gerar impostos? Quantos produtores rurais terão acesso a uma nova cultura agrícola? Isso vai permitir com que eles cresçam os seus negócios. E aí são indústrias, por exemplo, de fertilizante, né? A gente já conseguiu desenvolver novos fertilizantes aqui, defensivos agrícolas, indústrias de semente, indústria de maquinária agrícola, de infraestrutura para produção, ou seja, você cria toda uma gama, uma matriz econômica nova do país que mobiliza diversos setores da economia. Eu acho que a gente, além de pensar no benefício direto para a saúde da população, a gente tem que pensar também na economia brasileira. Isso é uma nova commodity. O Brasil depende do agronegócio. Quanto mais rápido a gente absorver e entender isso, mais a gente vai continuar sendo competitivo e criando novas oportunidades de crescimento econômico para o país. Fica aí a pergunta para você também, Luiz. Como é que você avalia a importância da educação e da conscientização da população sobre os benefícios medicinais da cannabis? Tem uma frase bastante... Ela já é quase um dito popular. Eu costumo ver ela em vários lugares. Não espere precisar para apoiar. Então a gente tem aí hoje uma diferente gama, desde policiais, juízes, médicos, diversos tipos de pessoas que tinham uma resistência cultural ou até mesmo tabu e passaram a ter a necessidade de um tratamento de um familiar e passaram a entender. Então, acho que a gente está falando de ciência, né? Nós estamos falando de uma planta amplamente estudada, nós estamos falando de uma planta que tem aí nos depositórios de estudos científicos de medicina inúmeros artigos, nós estamos falando de incontáveis artigos. E eu acho que o que fica do lado econômico é que o Brasil
assuma o seu protagonismo, né? É muito triste, né, como hoje um cara que atua no agronegócio ouvir que o Paraguai fez exportação de cannabis e o Brasil não, né? Nada contra os nossos amigos do Paraguai, mas nós somos economicamente mais ativo no agronegócio do que eles, né? Então o Brasil deveria estar fazendo essas primeiras exportações de cannabis. Então, do lado econômico, eu fico aí que o Brasil, né, uma mensagem que o Brasil assuma o seu protagonismo, e para isso nós precisamos que os legisladores atuem, né, entendendo que a planta, como o professor Sérgio falou, traz o benefício terapêutico amplamente comprovado, mas é um motor econômico. Um país que tem a sua economia dependente do agronegócio, né, eu posso usar essa palavra aí, nós estamos falando de 23%, acho que do PIB, a última atualização, a gente tem que assumir esse protagonismo. Você tem dúvida, professor, que nós seremos o maior produtor de cannabis se aqui houvesse uma legislação? Eu vou deixar essa pergunta para o professor Divino. Eu não tenho essa dúvida, nós somos uma área enorme agriculturável, né? Então nós poderíamos estar fazendo isso. Então acho que é isso, não espere precisar usar para apoiar, e que os nossos legisladores aí ajudem que o nosso país assuma o seu protagonismo econômico dentro da agricultura da planta. Quer responder, professor, antes de finalizar? Eu acho que para a gente ter uma ideia, a gente fez um estudo, né, Luiz? Esse que saiu inclusive na Globo Rural, onde a gente fez um estudo do potencial agrícola do Brasil para cultivo de cannabis, né? E a gente conseguiu identificar através de modelos matemáticos aí que cerca de 80% do território agricultável brasileiro tem alta ou boa aptidão para cultivo de cannabis. Então, a gente tendo uma regulamentação que permita com que a gente faça realmente investimentos sólidos e seguros nesse setor da economia, é factível que o Brasil vai estar ali entre os principais produtores mundiais nos próximos anos. Professor Sérgio, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por trazer a ciência para um assunto tão polêmico e tão mal compreendido pela sociedade. E eu espero que a gente possa discutir esse assunto ainda, né, em termos de população, como gente grande, discutir de uma forma séria, né, sem o viés da piadinha, né, sem o viés da risadinha, porque são duas coisas diferentes, o uso recreativo e o uso medicinal. E eu concordo com o Luiz, nós não temos que precisar para poder apoiar. Muito obrigado, professor Sérgio. Eu que agradeço, Divino, e fico assim, muito satisfeito de ter abordado esse assunto, né, coragem para abordar um assunto de tanta relevância do país, para as pessoas, tá? E fica à disposição, precisando, a gente está aqui para poder debater e falar mais, trazer mais informações. Obrigado, Divino. Obrigado, Luiz, também foi um prazer. Muito obrigado. Luiz, parabéns. Muito obrigado também por compartilhar conosco a sua história pessoal, a atividade profissional, o empreendedorismo e eu acho que a visão que você tem, que no futuro você vai ser um dos grandes empreendedores desse ramo no Brasil, e eu quero ter a oportunidade de conversar com você aqui de novo para saber. E aí, Luiz, você começou lá no início quando ninguém acreditava, e hoje, como é que tá? Começou quando tudo era mato, né? Obrigado pela oportunidade, né? Nós falamos aqui tanto de quebrar os tabus, e eu acho que ter oportunidade de canais como o seu, e principalmente estar inserido num canal de agro e debater da maconha como uma planta do agro é muito enriquecedor e ajuda bastante na construção desse mercado aí. Obrigado, parabéns pelo trabalho, e me coloco disponível aí para novas interações aí para contribuir com esse tema tão necessário hoje para a saúde pública e para o nosso agronegócio. Pessoal, lá no início da nossa prosa eu disse que eu estava ansioso por esse assunto, por trazer esse assunto à tona, porque eu conheço muitas pessoas que utilizam dessa medicação e que faz a diferença, traz qualidade de vida para eles. Então, eu acho que é um tema que realmente tem que ser tratado com a maior seriedade possível. Eu busquei trazer para vocês aqui, eu espero que vocês entendam que eu estou colocando aqui não uma apologia ao uso de droga, ao uso de maconha. Muito pelo contrário, eu estou colocando aqui o seguinte, que temos que abrir a nossa mente para as possibilidades que existem
Existem muitas possibilidades que nós não conhecemos e não é porque não conhecemos que nós devemos recriminar. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.